O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. Giro de notícias. Notícia do último sábado, dia 12 de outubro, também conhecido como Dia de la Raça, na América Hispânica, ou Dia das Crianças, no Brasil. Trump anuncia acordo parcial com a China para frear a guerra comercial. Isso, como a própria manchete diz, um acordo parcial, um acordo preliminar, segundo os governos, tem ali 90% de concordâncias, digamos assim, nos temas, tá? Segundo Trump, vai ter uma segunda fase de negociação. Quem conduziu as conversas foi o secretário norte-americano do Tesouro, Steve Mnuchin, tá? Só que, primeiro, né, como o próprio nome diz, é uma coisa preliminar, então ainda são declarações bastante otimistas. Nada foi, pelo menos até o momento em que estamos gravando, nada foi colocado no papel e assinado, pelo menos por enquanto. A ideia é que a China, né, aumente as suas compras de produtos agrícolas dos Estados Unidos, porém ainda tem ali as questões sobre propriedade intelectual, né, enfim, todas as pendências que a gente já conhece. E assim, é uma notícia muito mais para acalmar mercados, acalmar o cenário interno nos Estados Unidos, que está envolto ali a questão do impeachment e tudo mais, que a gente vai ver em outras notícias, mas de qualquer maneira o anúncio foi que existe esse acordo preliminar envolvendo aí uns 50 bilhões de compras agrícolas. A China diz que, para as conversas avançarem, tem que retirar, né, todas as sanções. Então, assim, é uma notícia legal, é uma notícia boa, porém é importante manter o ceticismo, porque a questão entre Estados Unidos e China vai muito além de soja, tá? E outra coisa, só para constar, a Alemanha, essa semana, autorizou as atividades da Huawei no estabelecimento de uma rede 5G de telefonia celular no país, tá? Lembrando que os Estados Unidos havia ameaçado, né, a palavra é essa, olha, os países que aceitarem a Huawei para o seu 5G, a gente já não vai compartilhar muitas informações de inteligência, porque é um sinal de que os chineses talvez vão espionar, vão conseguir bisbilhotar. Então vamos ver como é que vai ficar a relação Alemanha e Estados Unidos em relação a isso. 3 notícias da última terça-feira, dia 15 de outubro. Parlamentares de Uganda desejam pena de morte para relações homossexuais. Pois é, né? Como é que a gente vai comentar, né? É o seguinte, em 2014, a Suprema Corte de Uganda havia declarado que uma lei que propunha a pena capital para relações homossexuais, naquela época foi declarada inconstitucional, e aí desejam que essa lei volte, né? Palavras, por exemplo, do parlamentar James Nisaba Buturu, que é um dos principais proponentes, né? Ele disse: nós vamos retomar a lei, apenas nos dê um pouco de tempo. Precisamos de uma lei que defenda e proteja nossos valores. Né? E foi em Uganda mesmo, né, que recentemente milícias ligadas ao governo estavam perseguindo homossexuais no país. Sim, em Uganda, na Tanzânia também, salvo engano. Ele é um camarada que já disse que a ONU tem como missão fazer os países aceitarem a homossexualidade,
né? O grande plano secreto da ONU, né? Um plano de dominação gay mundial, sei lá. Infelizmente, né? Deve ter algumas pessoas que devem até concordar com ele, o que é uma grande bobagem. Mas, enfim, então essa discussão está voltando, né? Lembrando que infelizmente, em muitos países, especialmente da África subsaariana, a homossexualidade ainda é ilegal, né? Ainda é crime você ser quem você é, porém, você colocar ali, né, que ele deve ser punido com pena capital, convenhamos, né, assim, é difícil até de fazer algum comentário, né? Porém, é bom deixar claro que o governo, tá, o executivo, se distanciou desse setor, dizendo que o nosso Código Penal já lida com comportamentos sexuais não naturais, né? Porque no caso, em Uganda, você ser gay é proibido também, tá? Só entre aspas, não é punido com a pena de morte, né? Então, vamos ver aí como é que vai ficar essa questão, como é que vai ficar essa, né, imbecilidade, né? Porque é a única palavra que dá para usar. Número de mortos após passagem de tufão passa de 60 no Japão. Isso, temos infelizmente também pelo menos 20 pessoas desaparecidas, temos mais de 200 pessoas feridas, tá? Boa parte do país foi atingido por chuvas torrenciais. Foram construídos abrigos de emergência, teve deslizamentos de terras, inundações e principalmente o grande problema, aparentemente, foram os transbordamentos de rios, tá? Causando desmoronamento de diques, inundando residências, então uma situação bastante complicada no Japão. A gente chegou a comentar no programa passado, porque foi adiado, né, por conta do tufão, jogos do Mundial de Rugby, o treino da Fórmula 1, porém a corrida foi realizada, inclusive não sei como é que está o Mundial de Rugby, para ser sincero. Teve alguns jogos que foram cancelados. Sim, e eu sei... Agora estão esperando as quartas de final. Eu sei que o Japão passou de fase, isso inclusive, foi... 100%. Isso foi utilizado muito como ali uma maneira de otimismo nacional e tal. Então fica aqui um pouco do balanço final após a passagem do tufão. Esperamos que todos os nossos ouvintes no Japão, que são muitos, ficamos lisonjeados com isso, inclusive, muitos inclusive que interagem com a gente no Twitter e tal. Eu acho que o Japão tá top 5 países fora o Brasil. Por aí. Então mostra não apenas o tamanho da comunidade brasileira lá, mas como eles têm mau gosto para podcast. Brincadeiras à parte, aí, um abraço aí para todos os nossos ouvintes em terras nipônicas. Eleições em Moçambique têm níveis de participação contraditórios. Isso. Nós tivemos eleições no dia 15 e ainda não temos resultados, ainda está rolando as contagens, tá, dos votos, então é bom deixar isso claro. Porém, nós tivemos, segundo as organizações que estão monitorando as eleições, mostrando ali que dados um pouco discrepantes, tá? São informações da Deutsche Welle, nesse caso, né? A agência de notícias alemã. A matéria é de Romeu da Silva, que escreve de Maputo. Imagino que ele seja talvez moçambicano, enfim, pelo nome ele deve ser no mínimo lusófono, dizendo que, segundo a plataforma de observação eleitoral, que é uma das organizações que monitora a eleição, mais de 50% dos eleitores teriam participado. Porém, segundo o Centro de Integridade Pública, teve menos que 50% de votos, né? Então, o cenário na véspera das eleições foi bastante tenso ali, com hostilidades entre adeptos da Frelimo e da Renano. Algo que é
comum no país, né, desde o final da Guerra Civil em 1992 e das primeiras eleições multipartidárias 2 anos depois. Isso. Lembrando que Frelimo e Renamo eram os dois lados da Guerra Civil, justamente. Sim, a Frente de Libertação de Moçambique, que está no poder desde então, e a Resistência Nacional Moçambicana. A Frelimo pró-União Soviética, digamos assim, e a Renamo pró-Europa, pró-Estados Unidos, né, colocando ali nos termos da Guerra Fria. Então, isso acaba gerando uma certa preocupação, digamos assim, sobre possíveis fraudes, enfim, mas temos que aguardar a contagem. Eu repito a sugestão, não apenas aqui nomeando a fonte, mas essa matéria da Deutsche Welle está bastante interessante e fica o puxão de orelha, inclusive, nos grandes veículos de imprensa brasileiros que não estão dando muita atenção às eleições num dos nossos países irmãos, tanto da lusofonia quanto da história dos africanos trazidos de forma forçada para o Brasil. Então fica aí o leve puxão de orelha para cobrirem um pouquinho mais da eleição de Moçambique. 2 notícias da quarta-feira, dia 16 de outubro. A agência estatal divulga fotos de Kim Jong-un passeando a cavalo em montanha sagrada. Eu fiz até uma brincadeira lá no Twitter e tal, com o Príncipe Encantado. As fotos são engraçadas, né? Porque é uma coisa que a gente não está acostumado, né? Um estilo de propaganda que a gente não está acostumado. Parece um ensaio da revista Caras, assim. Mas, de qualquer maneira, tem uma questão importante que uma questão cultural, né, da Coreia do Norte, de quando o líder do governo visita o Monte Paektu às vésperas de grandes anúncios, né, de questões importantes, ali uma tradição talvez até familiar, né? Eu não sei nem dizer se é uma tradição coreana ou se é uma tradição familiar, né? Porém, eu ousaria dizer que talvez seja uma tradição coreana, porque é a montanha que está no hino da Coreia do Sul, que recentemente o Moon Jae-in recentemente não, né? Já tem um ano, o Moon Jae-in visitou, ele foi o primeiro sul-coreano que visitou a montanha passando pela Coreia do Norte, não sei quantos trocentos anos, tal. Então... E se fosse a questão do cavalo, poderia ser um unicórnio, né? Também. Então, assim, a notícia não é, ele estava andando de cavalo, tal, vamos fazer meme. É que pode vir um anúncio importante em breve. E, além disso, nós tivemos, pelas eliminatórias da Copa do Mundo de 2022, em Pyongyang, o jogo entre Coreia do Norte e Coreia do Sul, tá? Porém, ao meu ver, foi uma oportunidade desperdiçada, tá? Porque deveriam ter feito ali uma cerimônia, deveriam ter feito uma coisa mais pomposa. Não. O jogo foi sem público, tá? Teve ali a presença do presidente da FIFA, ali, a presença de alguns cartolas, mas não teve público, não foi transmitido, terminou 0-0, ou seja, nem deve ter sido um jogo tão bom assim. E o detalhe, segundo o capitão da Coreia do Sul, o Son Heung-min, né, o Son do Tottenham, né, o jogo foi pesado. Tá? Disse que palavrões pesados, palavras fortes. Muito ali, um jogo muito agressivo, muitos palavrões. Os outros jogadores nem olhavam no olho do sul-coreano, né? Os jogadores da Coreia do Norte nem olhavam no olho dos sul-coreanos, né? Então, infelizmente, não teremos muito como saber, mas ao meu ver, foi uma oportunidade desperdiçada, tinha que estar ali no público ali, tanto o Moon Jae-in quanto o Kim Jong-un, tinha que ter uma grande festa, entendeu? E é isso aí, mas tá aí, e 0-0. E outra partida de futebol envolvendo a República Popular Democrática da Coreia, que vai ser realizada em 2 de novembro, é pela final da AFC Cup, que é a Copa Secundária, né, da Confederação Asiática. A Sula-Miranda deles. A Sula-Miranda deles, que até por uma questão de regulamento, ela
ela reveza, né, de ano para ano entre o leste e o oeste, né? Então nesse ano o finalista do leste vai jogar em casa, ano que vem é o do oeste, e coube justamente ao 25 de abril, que justamente é a data, né, da divisão das Coreias, receber o Al-Ehad do Líbano, que nada mais é que o clube do Hezbollah. Não é figura de linguagem. E, inclusive, o 25 de abril eliminou na fase anterior o Hanoi do Vietnã. Então, tudo interligado. E esse jogo também não será transmitido. Não, mas contra quem que é o time do Hezbollah? Você não falou. O 25 de abril. Que é o time do exército. O time do exército norte-coreano. Isso, é o time do exército norte-coreano. Ainda tem essa. E o jogo vai ser realizado no estádio Kim Il-sung. Que é o avô do Kim Jong-un. O fundador da dinastia Kim. Então, assim, coisa maravilhosa. Parlamentares interrompem discurso de líder de Hong Kong. Isso, pela primeira vez, a chefe do executivo, né, ou o chefe do executivo de Hong Kong, no caso, né, dessa vez a Carrie Lam, não pôde fazer o seu discurso anual no parlamento, né, o discurso de abertura do parlamento. Assim como esses dias a gente teve o discurso da rainha, né, dizendo que o Brexit é a meta do governo, blá, 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 é o discurso de, né, uma tradição herdada dos ingleses, em que o antigo governador de Hong Kong falava perante o parlamento e aí continuou sendo governador mesmo depois da transferência da soberania para a China. Então, foi a primeira vez desde 1948, segundo a Reuters, que a liderança de Hong Kong não conseguiu fazer o seu discurso, já que os parlamentares de oposição, os parlamentares que defendem os manifestantes, né, os parlamentares pró-democracia, os parlamentares anti-China, como preferirem, interromperam. E aí a declaração teve que ser feita por vídeo, tá? E depois nós tivemos uma outra sessão do parlamento em que parlamentares estavam com cartazes anti-Pequim, anti-Carrie Lam, e eles foram retirados por seguranças, tá? 11 integrantes da oposição. Detalhe que eles são parlamentares, né? Teoricamente você não pode remover parlamentares do parlamento, né? Mas enfim, não sei como é que ficou essa questão. E outras duas notícias em relação à questão de Hong Kong foi que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos aprovou uma lei chamada Human Rights and Democracy Act, tá? Que é basicamente uma lei dizendo que Hong Kong merece um tratamento único perante a lei dos Estados Unidos, tá? Já que, né, Hong Kong tem um status de autonomia, né, pelas próximas décadas ainda. Suspende exportação de gás lacrimogênio para Hong Kong, tá? E coloca assim, o texto da lei diz: Hong Kong é parte da China, mas tem um sistema legal e econômico largamente separado. E, anualmente, deve-se revisar se a China erodiu as liberdades civis e o direito da lei em Hong Kong, como protegidos pela lei básica de Hong Kong, tá? Além disso, o status especial comercial de Hong Kong significa que a região não pode ser afetada por sanções ou tarifas dos Estados Unidos, tá? Então, assim, é uma lei basicamente dizendo que, olha, os Estados Unidos vão ter uma relação especial com Hong Kong especificamente. E o governo chinês, é claro, disse que isso aí era uma intervenção em assuntos internos, tá? Segundo o porta-voz do ministro de Relações Exteriores, expressamos nossa mais forte indignação e firme oposição à insistência da Câmara dos Deputados dos Estados Unidos em passar a assim chamada Hong Kong Human Rights and Democracy Act, que é uma meddling, né? É uma interferência, futricar em assuntos exteriores.
E a outra notícia, né? A gente falou no programa passado sobre NBA, questão da grana, questão comercial, né? Entre Estados Unidos e China, que você falar do assunto, né? Acaba gerando prejuízo para a NBA, e por isso os atletas e cartolas podem se calar. Perguntaram para o LeBron James o que ele tinha achado do tweet do cartola do Houston Rockets. E ele disse: não quero entrar em uma briga com Daryl, mas acredito que ele não foi educado em seu tweet. Ele não se informou direito antes de falar. E aí, os manifestantes... Educado no sentido de instrução. Isso, né? Isso. Não de maneiras. E aí, estão manifestantes em Hong Kong, estão usando uma máscara do LeBron com cara de choro, queimaram camisas do LeBron em Hong mas Kong. isso ele já está acostumado. Isso ele já está acostumado, especialmente se for do Cleveland. E aí, o LeBron virou em Hong Kong o símbolo assim de peleguismo, digamos assim. Ele censurou o cartola do Rockets porque ele não quer perder patrocinadores e tal. Enfim, então... E estamos falando do jogador mais influente da liga, né? Sim. O LeBron tinha aquela coisa meio de zoeira, meio sério, mas ele tinha campanha pedindo para ele ser presidente já. Né, campanha presidencial, por conta da escola lá que ele fez em Akron, né, que é a região de origem dele e tal. Na grande Cleveland, justamente. Isso, em Ohio. Então, como você disse, ele é um jogador extremamente influente. E, além de ser um baita jogador, né, embora tenha mais derrotas do que vitórias em finais da NBA, mas são fatos. Mas é um baita jogador, mas assim, os caras... Vai ter ouvinte nosso que fica pé da vida, mas os caras falam do LeBron como se fosse o Pelé. Também não é pra tanto. A primeira derrota dele, vamos dar um desconto, porque ele levou aquele time safado do Cavaliers pra final contra o San Antonio, que assim, o Drew Gooden era titular daquele Cavaliers. 2007, né? O Drew Gooden não jogava na USP, entendeu? O Will Gauskas era titular, aí, se não me engano, o Mo Williams era titular, assim, sabe? Era um time safado. Então essa a gente pode até dar de boi pra ele, mas depois, aquela final que ele tira sarro do Nowitzki, que tava resfriado, e toma um pau do Dallas, foi 2011. Foi pra acabar com a reputação de qualquer um. Confesso que sequei. Duas notícias de ontem, quinta-feira, dia 17 de outubro. E digo ontem porque já passamos de 1 hora e 35 minutos desta sexta-feira, dia 18, ou seja, não teremos breaking news. Trump sediará próximo encontro do G7 em um de seus resorts. Pois o nome disso é conflito de interesse, mas vai ser no Trump Doral, perto de Miami, que recentemente uma ouvinte nossa até comentou que fez um evento lá, participou de um evento lá, conversou com os funcionários e tudo mais. Tem campo de golfe? Certamente deve ter, né? Mas aí, o chefe de gabinete interino do presidente, o Mick Mulvaney, que a gente já vai falar mais dele, ele disse que o Trump até temeu críticas políticas, mas escolheu mesmo assim porque funcionários da administração consideraram hotéis por todo o país e concluíram que o resort era de longe a melhor instalação física para essa reunião. Então, assim, ele disse que não tem conflito de interesses. O presidente deixou muito claro que não teve nenhum lucro desde que está aqui. Enfim, vai ser aí meio... Né, é aquela coisa, assim... não basta ser, tem que parecer ser. Né? Seja César, seja a esposa do César, seja quem for. Né? Então, assim, o cara botar o evento do G7 no próprio resort... Ou seja, os governos estrangeiros, as delegações, vão ter que pagar para as organizações Trump. Essa é a grande questão, caso alguém não tenha captado. Tá? O hotel é das organizações Trump, então as delegações vão ter que alugar os quartos, vão ter que alugar quarto, e não é só assim, não vai ser só o quarto do Emmanuel Macron.
né? Tem o quarto dos restantes da delegação, o pessoal de segurança, tudo mais. Todo mundo vai consumir lá. Então, assim, o Macron, tudo bem, ele vai consumir, sei lá, ele vai comer lá junto com o Trump. Mas o segurança do Macron vai passar ali na lanchonete do resort para pegar uma coca, entendeu? Alguma coisa assim. Então, essa é a grande questão. E aí, os democratas, obviamente, já estão caindo de pau em cima. E aí eu me pergunto, cara, isso só pode ser de propósito. O Trump olhou e falou, eu vou zoar. Zoei. Eu vou pôr o negócio lá no meu resort, a galera vai falar um monte, mas não tô nem aí. Porque não é possível que não tenha, assim, que ninguém falou, olha, né, não tenha tido o departamento de vai dar merda. E aí, por que eu... O Trump demitiu, provavelmente. E aí, por que eu citei o Mick Mulvaney? Né? Porque ele, dando uma entrevista coletiva, né, quinta-feira, ontem, ele, ao ser perguntado se teve ali o quid pro quo, né, se teve uma troca de favores, né, entre o Donald Trump e o governo da Ucrânia, né, dizendo que... E perguntaram para ele, né, o governo Trump segurou a ajuda militar à Ucrânia em troca da negociação contra o filho do Biden? O cara disse... Quote. Absolutamente, sem dúvida. É por isso que retivemos o dinheiro. A lembrança do que aconteceu em 2016 certamente fez parte das coisas com as quais ele estava preocupado em relação à corrupção naquele país. Fazemos isso o tempo todo na política externa. Tipo... Carluxo. Perguntaram pro cara, o Donald Trump usou o Estado americano para investigar o filho de um possível rival eleitoral? Aí ele, a gente faz isso o tempo todo. Assim, ele teve um sincericídio, né? Aí logo depois, né, soltaram uma nota dizendo, né, que distorceram a fala dele, tá? Aí vou abrir aspas aqui de novo. Deixe-me ser claro, não houve absolutamente um quid pro quo entre ajuda militar para a Ucrânia e qualquer investigação sobre a eleição. O presidente nunca me disse para reter nenhum dinheiro até que os ucranianos fizessem qualquer coisa relacionada ao servidor. No caso, o servidor democrata de 2016, não o servidor dos e-mails. As únicas razões pelas quais não seguramos o dinheiro foram a preocupação sobre a falta de apoio de outros países e preocupações sobre corrupção. Né? Então, assim, foi um sincericídio bizarro. E aí nessa, né, a panela está esquentando. Agora há pouco, 4 horas atrás, o secretário de Energia, Rick Perry, né, ex-governador do Texas, disse que vai sair do cargo e o Donald Trump aceitou a renúncia dele. O detalhe é que, né, ele é ligado ao mercado de energia. Ele é um dos chamados Três Amigos, né, que teria ali influência nas relações entre Estados Unidos e Ucrânia. Ele, o Steve Martin, o Martin Short e o Chevy Chase. E aí ele pediu para sair, vamos ver aí como é que vai ser. 5 mortos em dia mais violento da Caxemira desde a mudança de status. Isso, tivemos 5 mortos. A notícia, gente, é de hoje, né, quinta-feira 17, /ontem, né, já que já passou da meia-noite. Porém, os mortos foram na quarta-feira, tá? É que o boletim, a notícia, só saiu agora. 3 deles eram supostamente rebeldes mortos por forças de segurança e 2 não caxemires foram mortos num suposto ataque de militantes no sul da região, tá? Então, foram 5 mortos em um só dia e, como diz a manchete do Guardian, que o Matias leu, o dia mais violento na Caxemira desde a mudança do status da região.